A paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida nesse dia. Que você se sinta abençoado, abençoada pelo Espírito Santo de Deus. Que hoje o seu coração possa se abrir para ouvir as palavras do seu Senhor, do seu Pai, do seu Mestre, do seu amigo. Que o Espírito Santo de Deus possa hoje ministrar, falar aos nossos corações, porque nós necessitamos desse alimento. Nós precisamos muito ser nutridos por essa palavra. Então, que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa conversa, a nossa ministração. Que Ele nos dirija nesse dia, para que a gente possa receber aquilo que Deus quer nos dar. Nós estamos aí na viagem missionária pelo livro de Marcos, o evangelho escrito por ele, e, para a glória de Deus, estamos ainda no capítulo 1. Estamos no capítulo 1. Hoje eu vou ler o versículo 35 do capítulo 1, que diz assim: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Só para entender a história, Jesus tinha passado a noite inteira. Isso foi após curar a sogra de Pedro. Trouxeram todos os doentes da cidade inteira ao Senhor, e ele ficou curando o pessoal ali a noite inteira. Ele passou curando enfermos, expulsando demônios. E quando ainda estava escuro, Jesus se levanta e vai para um lugar deserto orar e falar com Deus. Independente de como tivesse sido o dia de Jesus, ele sempre buscava dar mais a Deus. Jesus sempre buscava dar mais a Deus. Só aqui já tem um ensinamento muito grande para a nossa vida, porque nós fazemos pouco por Deus, e quando fazemos pouco precisamos tirar férias. Eu tenho que dar um tempo, tenho que tirar férias. Férias de quê, meu filho? Você está numa missão, você foi convocado. Não importa como foi que Deus lhe chamou e como é o serviço que Ele colocou na sua mão, mas ele tem que ser feito porque você foi chamado. Então Jesus estava ciente do que ele tinha vindo fazer, então ele não podia se distrair. E quando ele passava o dia ministrando, pregando, ele ainda tirava tempo para orar, para poder se comunicar com o Pai, para poder falar com Deus. Jesus tinha o hábito de orar. Isso é relatado nos evangelhos e é um ensinamento que Jesus deixou com a própria vida, não só com palavras, mas nem todos entenderam e nem todos buscam isso. Às vezes as pessoas deixam a oração para o último instante, para o último momento. Quando não dá mais, agora eu vou orar. Não era assim que Jesus fazia. E nós estamos aqui conhecendo Jesus para poder seguir os passos dele. E o Senhor vai e nos mostra como a vida de um cristão tem que ser. Dar a Deus a nossa vida, entregar a Ele a nossa vida é muito mais do que
confessar o nome dele. Porque muitas pessoas confessaram por medo de ir para o inferno. Muitas pessoas hoje vão à igreja e ainda não bebem mais, não fumam e não traem, só com um medo. Não é porque entregaram o coração a Cristo, não. Não é por amor a Deus. Não é porque entenderam o propósito de Deus. É só com medo. E Jesus, com a vida dele, ele mostra os passos de um cristão. Jesus passa a noite inteira curando pessoas, orando por pessoas, falando, aconselhando, ministrando, falando do reino de Deus, conversando com as pessoas, ouvindo muita coisa, sendo difamado por alguns, caluniado por outros, mas de madrugada ele se levanta. De madrugada ele se levanta e vai para um lugar deserto. Ou seja, ele vai ter um particular com o papai, ele vai falar com o paizinho, ele vai falar com o pai, ele vai contar para Deus o que Deus já sabe, mas gosta de ouvir da nossa boca. Gosta de ver a disposição do nosso coração em acordar para ir falar com ele. Você pode dormir, não tem nada de errado nisso não. Mas você imagina que pessoa não se sente amada quando você acorda no meio da madrugada e manda uma mensagem e diz: eu tô te mandando essa mensagem só para dizer que eu te amo. Você imagina, você tá viajando, sua esposa em casa, e você vai e manda uma mensagem para ela, ou vice-versa, e você manda uma mensagem e diz: olha, eu te amo. De madrugada, eu acordei só para dizer que eu te amo. Que pessoa não se anima, que pessoa não se enche de alegria em receber uma mensagem assim? Pois é. Jesus se acordava, ofertava o sono dele a Deus também, para poder falar com Deus, para poder nos deixar um exemplo em vida, um exemplo vivido e não somente pregado, não somente ministrado, mas um exemplo vivido de como tem que ser a vida de um crente, de como tem que ser a vida de um cristão. Ofertar a Deus é muito mais do que você ir no dia de domingo, colocar alguma quantia ali na caixa de ofertas. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E Jesus tinha a vida dele entregue ao propósito de Deus. E Jesus passa a noite inteira ministrando, ajudando as pessoas, curando, libertando, e de madrugada vai lá ainda dar mais a Deus, ofertar mais, falar com Deus. Nós precisamos andar pelo caminho do nosso Senhor. Nós precisamos seguir os passos de Jesus e os seus ensinamentos. Nós precisamos, para que as pessoas possam ver Jesus através da nossa vida, do nosso comportamento, da nossa maneira de viver, aquilo que a gente renuncia, as nossas vontades que a gente diz não, chega, para, não é agora, vou fazer a vontade de Deus. A gente precisa viver uma vida entregue a Deus. Isso foi uma das coisas que o Senhor disse quando convidou os discípulos, disse: quem quiser me seguir, olha como é o convite, ó. É quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Quando você carrega essa cruz, irmão, você vai crucificando as suas vontades. Mas sem essa cruz, você não tem que pregar a sua carne. Ou seja, a carne vai prevalecer. Quando você carrega a cruz, você nega as vontades e prega nessa cruz. E segue Jesus. Esse foi o convite. Pegue a sua cruz, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Se você não tiver a cruz,
você não ora, porque a sua carne não quer. A sua carne não quer. A sua carne acha que precisa, que consegue viver sem se comunicar com Deus. Ou simplesmente você orar pelo alimento, você orar com os irmãos. Isso não tem nada de errado, não. É bênção, é oração também. Mas Deus quer mais. O Senhor Jesus, quando ensinou a orar, disse: olha, vocês não façam como os hipócritas, como os fariseus. Vocês não façam como os pagãos. Pelo contrário, você vai lá no seu quarto, tranca a porta e fala para Deus em secreto. E Deus que vê em secreto te recompensará. Jesus sabia do que ele estava falando, porque ele fazia aquilo. E ele recebia recompensas de Deus, instrução de Deus, poder de Deus, quando ele fazia isso. E ele estava ensinando isso para as pessoas. E nós precisamos, de verdade, criar o hábito de falar com Deus numa hora particular do nosso dia, trancar a porta do nosso quarto, do banheiro, do escritório, seja lá de onde for, aonde você estiver, você ter um momento com Deus. É necessário que você fale para Deus, converse com Deus, crie um laço, estreite esse laço de relacionamento com Ele, porque Ele, o nosso Senhor, Ele não quer somente prover as nossas necessidades, não. Ele quer entrar, Ele quer ceiar, Ele quer conversar, Ele quer bater um papo, Ele quer criar, estreitar o laço de intimidade, Ele quer compartilhar das tuas lutas, mas também quer sorrir com as tuas alegrias. Então, nós precisamos estreitar o nosso laço com Deus, criar esse hábito. Se você não tem problema, começa hoje. Ou se você tinha e hoje não tem mais, não tem problema, começa hoje de novo. Porque Ele não se afastou de você, Ele ainda continua com você. E Ele quer muito te recompensar. Ele quer muito te instruir, Ele quer muito te dar as orientações de como você tem que seguir a sua vida, para que as pessoas não ditem o seu caminho e diga que você tem que ir para lá ou para cá. O próprio Deus quer orientar você para que ninguém venha te influenciar. Foi isso que aconteceu quando Jesus estava orando. Versículo 35 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão procurando. Todos estão te procurando. Aí Jesus vai e responde para eles: vamos para outro lugar, para povoados vizinhos, pois para isso, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue as boas novas de Deus, o Evangelho, pois foi para isso que eu vim. Ou seja, as pessoas, os discípulos de Jesus que procuravam Jesus, encontraram Jesus no lugar que eles sabiam possivelmente que Jesus estaria. Mas quando eles chegaram lá, eles não foram orar com Jesus. Eles foram querer tirar Jesus da oração. Foram querer tirar Jesus do lugar. Chegaram e disseram: ei, tá todo mundo te procurando. Aí Jesus já tinha recebido a recompensa. Jesus já tinha recebido a instrução. Jesus já tinha falado com o Pai. E Jesus diz: vamos para o outro lado. Vamos para os outros povoados vizinhos, pois eles também precisam ouvir a mensagem de Deus, porque foi para isso que eu vim.
Jesus não foi influenciado porque já tinha recebido a instrução de Deus. Já tinha sido recompensado pelo aquele sacrifício que ele tinha de fazer ali, de orar, de madrugada, de levantar e ir lá falar com Deus. Deus já tinha dado a instrução a ele. Jesus, atento à voz de Deus, não se influenciou pelo que estavam dizendo para ele. Mas se eu e você não recebem a instrução de Deus, a gente cai em qualquer um que vem e diz: olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque a gente não tem comunhão com Deus, a gente não tem a instrução de Deus, então segue a instrução de qualquer pessoa achando que vem de Deus, porque esses discípulos eram homens de Deus. Eles andavam com o próprio Deus e foram chamados por Deus. O que impedia de Jesus achar que Deus estava dando um recado ali por alguém? Você acha que Jesus tinha orgulho no coração e achar que Deus só falava com ele? De jeito nenhum. Isso acontece comigo, acontece com você, mas com nosso Senhor nunca, jamais. Mas Jesus vai e diz: não, vamos fazer o seguinte, o povo aí está esperando, estão procurando, mas eles já receberam, agora vamos dar a quem não recebeu. Nós precisamos ler essa palavra, pedir a Deus que revele o que está por trás dessas linhas, para a gente poder entender quem é o nosso Senhor, a gente poder entender como Ele age, para que a gente possa agir. Discípulo imita mestre. O que Jesus estava fazendo para esses rapazes aqui, sabe o que era? Era dizendo para eles que ouvir a voz de Deus é mais importante do que ouvir a voz do homem. Orar é mais importante do que você voltar e ministrar para as pessoas sem instrução de Deus. Jesus estava dando lição para eles com a própria vida. A mesma lição ele deixa para mim e para você. Não adianta eu ou você ministrar para alguém sem receber de Deus. O que acontece na nossa vida? Nada. Nem acontece na nossa vida e nem acontece na vida das pessoas. Por misericórdia de Deus, Ele pode ser que use para abençoar a nossa vida e também a vida das pessoas. Mas não é assim que deve ser. A palavra ela tem que ser um alimento para a nossa vida, para que a gente possa nutrir pessoas. E assim vai passando. E assim vai passando, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Jesus recebia e dava. Está aqui na palavra dele. Agora nós oramos, recebemos de Deus e abençoamos também. Então Jesus deixa ensinamento. Jesus nos diz aqui que a oração é uma coisa que é necessário haver uma prática, um hábito. E como é que você vai se habituar se você não pratica? Colocar em prática requer sacrifício, requer esforço, porque você não sabe. Aí agora vai querer fazer, então vai fazer sem jeito, vai fazer de qualquer jeito, vai fazer de uma forma que você queria que fosse melhor. Mas se você pratica, você vai abrindo o seu coração para Deus, você vai confiando mais nele e você vai se entregando mais a ele e você vai adquirindo mais confiança de Deus e você vai confiar em Deus como ninguém. Você vai adquirir uma confiança que você vai dizer: meu Deus, eu estou passando por tudo isso, mas eu confio no Senhor. Você vai ter isso porque você vai conhecer Ele. Ele vai dar isso a você, Ele vai te recompensar pelo que você faz, mas você precisa começar. Nós precisamos urgentemente começar. Deus não quer apenas suprir nossas necessidades, não. Ele quer ser nosso amigo, quer conversar com a gente. Nós precisamos orar, conversar com Deus, falar com Deus abertamente, não somente aquela conversa chata que só sai um mesmo assunto, as mesmas palavras. Você imagina que pessoa aguenta você ouvir a pessoa falando direto o mesmo assunto? Me diga, eu não aguento, você também não. Aí nós vamos sacudir esse saco de coisa ruim em Deus?
de contar para ele a mesma coisa, falar com ele do mesmo assunto, pedir para ele perdão pelos mesmos pecados, toda a vida que se ajoelha? Tá na hora de mudar o disco. Tá na hora de trocar a conversa, falar outro assunto e ser amigo. Trancar a porta do quarto e dizer: senta aqui, Jesus. Deite aqui na minha cama. Eu quero conversar com o Senhor. E abrir o coração para Deus. Contar para Ele coisas que você não conta para ninguém. Pecados que você quer esconder até de Deus. É necessário abrir a boca, abrir o coração, deixar o coração cantar para Deus. Porque a oração é uma canção. A oração é uma canção que se canta com o coração. Olha aí, até rimou. A oração é uma canção que se canta com o coração. Obrigado, Jesus. Deus seja louvado. Então deixa teu coração cantar. Deixa teu coração louvar a Deus com a tua oração. Toda vez que você ora, Deus se alegra. Ele inclina o ouvido para ouvir. A palavra dele é quem diz que ele inclina os ouvidos para ouvir a oração do justo. Olha que maravilha. Você saber que o seu Pai, sentado no trono, inclina o ouvido para ouvir você falar. Aí você diz: para que orar? Se Deus já sabe, então para que eu ter que falar? É verdade, Deus já sabe. Deus sabe até antes de você falar. Mas a oração não é para Deus saber, é para você saber como você está. Entendeu? Quando nós oramos a Deus, falamos coisas para Deus, abrimos o coração para Deus, nós vamos descobrindo como nós estamos. Porque o nosso coração é enganoso e ele tenta nos enganar. Ele tenta disfarçar de nós mesmos como ele está vivendo. E ele está se inclinando para um lado e nos levando para aquele lado e nós achamos que aquilo é certo. Então quando nós oramos, nós vomitamos, colocamos para fora o que está no coração. O próprio Deus ouve. Nós ouvimos também e descobrimos como nós estamos vivendo de verdade. Então quando você ora, você está dizendo para Deus que confia nele. Coisas que estão no seu coração, você confia, aqueles segredos, aquelas lutas, aquelas angústias e tudo, e tudo que você passa, você está confiando naquela pessoa, você está confiando em contar a ele. Sabe o que é que ele faz? Ele faz por você o que você não consegue fazer. Por isso, crie o hábito de orar. E não ache que o que você faz para Deus é demais, não, porque o que você faz é somente o que Ele permite você fazer. É o que Ele dá força para você fazer. Você tem que entender que você sempre pode dar mais a Deus, assim como o Senhor Jesus fez. A palavra diz assim, ó, que ao anoitecer, depois do pôr do sol, versículo 32, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados, toda a cidade. Você tem noção do que é isso? Ó? Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios. E de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou. Se levantou é porque estava deitado. E saiu de casa, foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Ou seja, a cidade inteira estava na captura de Jesus. Para onde será que ele foi? Será que ele foi embora? O que será que aconteceu? Todos estão te procurando. Foi a resposta de Simão. E Jesus responde assim: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim.
Jesus tinha recebido a instrução de Deus. Jesus tinha ido orar para pedir a direção a Deus do que fazer, de como fazer, se era ali que ele tinha que ficar ou se tinha que avançar, se tinha que ir em outro lugar. E Jesus pergunta para Deus e Deus recompensa ele, Deus dá a resposta. Aí muitas vezes nós queremos a resposta de Deus, mas não oramos. E quando oramos, não esperamos pela resposta. E aí erramos. E quando erramos, não queremos voltar e nos arrepender. Vamos seguindo o caminho errado, batendo com a cabeça na parede todo dia. Então hoje é dia de voltar, hoje é dia de recomeçar, hoje é dia de se arrepender, hoje é dia de criar um hábito de oração, um hábito de falar com Deus, porque Deus quer muito falar com você, Deus quer muito te recompensar, Deus quer muito te abençoar e Ele precisa muito que você tenha tempo para Ele. Não deixa as coisas do mundo sufocar você, não. Não deixa as coisas do mundo te roubar de Deus, não. Não deixa, não. Não deixa, não. Porque Deus quer muito recomeçar com você. Essa era a palavra que eu tinha para a tua vida hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a tua família em nome de Jesus. Eu faço um convite a você que ainda não entregou a vida a Jesus e quer viver a novidade de vida, quer viver o sobrenatural de Deus. Eu convido você a entregar a vida a Ele. Aí aonde você está, confessa os teus pecados. Pede a Jesus para entrar no teu coração. Confessa Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Traz Ele para a tua vida. Traz a salvação para a tua casa hoje. Deixa Ele entrar no teu coração, porque essa foi a melhor escolha da minha vida. Foi deixar Jesus entrar no meu coração e Ele cuidar da minha casa, cuidar da minha vida, cuidar da minha família. Deixa Ele ser o teu pastor, deixa Ele cuidar de você. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família em nome de Jesus. Obrigado por você nos ouvir, obrigado por você baixar o nosso aplicativo. Aqueles que não baixaram ainda o nosso aplicativo, vai lá na Google Play, na Play Store e coloca lá assim, ó, Escolha o Cristo. Aí você baixa o aplicativo e escuta a nossa rádio 24 horas. Ela pega no mundo inteiro. Para a glória de Deus, hoje tem mais de 5 países hoje nos ouvindo. E isso é um milagre, porque quando Jesus nos disse para lançar as redes, nós não sabíamos aonde e de que jeito e de onde Ele ia trazer os peixes, mas para a glória de Deus, hoje tem 5 países que nos ouvem. Até agora no relatório são esses, né? E nós agradecemos a Deus por isso e damos a glória a Ele por tudo, porque Ele tem sido bom, Ele tem cuidado da nossa vida. Então vocês que baixaram o aplicativo, envia para as pessoas, envia para os amigos, me pede no WhatsApp se por acaso você não tem, eu mando o link. O meu WhatsApp é 85-9992-0003 85-9992-0003. Eu mando para você o aplicativo para você baixar. O nosso canal no YouTube é Escolha o Cristo. Você também é abençoado com mensagens diariamente lá, porque o que é ministrado na rádio também é compartilhado lá. E você pode ir lá e ouvir novamente aquela mensagem que Deus falou ao seu coração. E muito obrigado pela oportunidade que vocês me dão. Agradeço a todos que ouvem, todos, são muitas pessoas, não dá para me citar nomes,
porque graças a Deus são muitas pessoas. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque Deus tem feito muito, 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 muito.